Olá, às vezes eu fico pensando por que algumas pessoas pegam a palavra de Deus, a Bíblia, e começam a ler e na verdade elas acabam não entendendo muito o texto que está ali escrito. Eu fico pensando que às vezes a própria interpretação da inteligência humana através da língua portuguesa deveria ser o suficiente para que as pessoas conseguissem interpretar os textos bíblicos. E eu acredito que isso é possível. É claro que quando você tem o discernimento do Espírito Santo, quando o Espírito Santo está na tua vida, né? Realmente existe uma clareza, né? Existe uma revelação dada por Ele. Mas a Bíblia, ela pode ser lida de uma forma de interpretação de texto. O que eu acredito muito das vezes é que as pessoas, elas se dedicam a muitas coisas na vida delas. Elas se dedicam ao trabalho, elas se dedicam ao passeio, elas se dedicam à família, elas se dedicam à diversão. Mas quando se trata da leitura da palavra, parece que é tudo muito rápido, parece que as pessoas não querem de fato estudar a Bíblia, entender a Bíblia, até porque a Bíblia é uma história, né, de começo, meio e fim, aonde você tem que ler ela como um todo, não apenas um versículo e tentar interpretar aquele versículo isoladamente. Então, a minha proposta para você hoje é realmente a gente estarmos lendo um texto juntos e meditar sobre esse texto para ver se a minha interpretação é igual à sua interpretação. E eu acredito que isso já seria meditar na palavra, e eu acho que isso poderia fazer um efeito muito bom nessa meditação, nesse conhecimento, nessa interpretação desse texto. Com certeza vai trazer algum fruto bom para a minha vida e para a sua vida. Até porque o Jesus Cristo, né, ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu acredito que tem faltado muito para o homem o conhecimento da verdade. Seja o conhecimento da verdade humana, das leis universais, né, da ciência, e principalmente o conhecimento da verdade do mundo espiritual, né, das energias e das forças espirituais. Vamos lá? Iniciando. O texto se encontra em Efésios 2:12. Lembrem do que vocês eram no passado. Lembrem-se do que vocês eram no passado. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo. Eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Eu fico pensando o seguinte: quantas pessoas já chegaram em mim e falaram assim: poxa, não entendi nada, o que significa isso? E quando eu leio, eu acho tão claro, tão óbvio, tão nítido, né? Que às vezes eu falo assim: como que realmente essa pessoa não consegue entender isso? A Bíblia diz o seguinte: naquele tempo vocês estavam separados de Cristo. Então houve um tempo em que o ser humano estava separado de Deus, de Cristo. Nós éramos estrangeiros e não pertencíamos ao povo escolhido de Deus. Por que nós não pertencíamos ao povo escolhido de Deus? Deus tinha um povo, existia um povo que era escolhido, né, que era separado. Sim, existia um povo que era escolhido de Deus, um povo que se comunicava com Deus, um povo que seguia a Deus, que obedecia a Deus, obedecia às leis de Deus. Esse povo era o povo judeu. E eles foram escolhidos por Deus através de Abraão.
Então tem todo um contexto histórico. Se você pegar a história, né, tirando a Bíblia, você vai ver que existe uma civilização, todos conhecem, né, o judaísmo, Israel, um povo judeu. E se você pegar lá atrás a história, tudo começou em Abraão, que é o pai dessa nação. Então Deus escolheu esse povo. Ele não tinha escolhido a mim, ele não tinha escolhido você, ele não tinha escolhido, né, toda a humanidade, né? Só que na verdade, se eu te disser literalmente como eu estou dizendo, que Deus não me escolheu, que não escolheu você, você vai falar, puxa, mas que injustiça é essa, né? Por que ele escolheu Israel, escolheu Abraão, mas não escolheu a mim? Na verdade, ele escolheu a mim, ele escolheu a você, ele escolheu as pessoas que você ama e ele escolheu a humanidade. Mas Deus tinha um propósito nisso tudo. Então, o propósito inicial dele começou com Abraão, né? E termina na minha vida, na sua vida e na escolha de toda a raça humana. Mas até então, nessa parte da Bíblia, diz que existia um povo escolhido, que era o povo de Israel, e que nós não fazíamos parte desse povo. No entanto, nós estávamos fora desse contexto de comunicação e de comunhão que o povo de Israel tinha com o Criador. Não tinham parte nas suas alianças, nós não tínhamos parte nessa aliança, que eram baseadas nas promessas de Deus para este povo, para o seu povo. Deus fez promessas para Abraão e para a descendência de Abraão. E por não sermos descendentes de Abraão, né, talvez até sejamos, mas não temos isso documentado, né? Os judeus geralmente têm a árvore cronológica dele, ele sabe de qual tribo que ele todos os antepassados dele, ele tem um controle muito grande sobre isso. E geralmente outros povos, né, por exemplo, aqui onde eu estou, a minha cultura, a minha família não tem essa árvore cronológica desenhada. No entanto, diz que a gente tem heranças na Itália, perdida na Itália, mas não sabemos nem o nome, muitas das vezes, dos bisavós, né? E neste mundo viviam sem esperança. Então, a maior parte da humanidade hoje vive sem esperança, porque ela não acredita, né, que existe um Deus e que esse Deus pode ser um Deus provedor, um Deus que pode acolher a vida delas, pode abraçar elas, pode auxiliá-las, pode curá-las, pode libertá-las. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Sou manso, humilde, meu fardo é leve, venham, sigam-me, né? Porque o reino de Deus é um reino de graça, um reino de amor, um reino de virtude, um reino de alegria, um reino de paz, de temperança, de fé, de esperança, né? Quantas pessoas vivem sem esperança, amarguradas, tristes, doentes, enfermas na alma, enfermas no coração, enfermas de pensamento, enfermas no corpo, doente no corpo. Mas Jesus pode libertar, Jesus pode curar, Jesus cura, Jesus está vivo, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele pode entrar na tua vida, Ele pode tirar toda essa opressão, essa angústia, essa tristeza, essa depressão, Ele pode tirar esse pensamento negativo, esse sentimento, essa emoção negativa, Ele pode transformar isso tudo. Ele pode curar o teu corpo, curar as suas doenças, curar as tuas feridas, curar a tua família, curar as pessoas que você ama, pode libertar a tua vida pode ser leve. Quantas pessoas levam uma vida de peso, uma vida, sabe, cheia de amargura, de rancor, tudo é muito pesado, tudo é muito difícil. E Jesus pode te dar liberdade, Ele pode te dar uma vida mansa, tranquila, leve. Você pode olhar o mundo de outra maneira, de outra forma. Você pode enxergar o mundo de uma forma que você nunca enxergou. Continuando, mas agora, unidos com Cristo Jesus, que estava longe de Deus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Lá atrás, Deus entrou em contato, Deus tinha comunhão com o povo de Israel, com Abraão, com as 12 tribos de Israel, com toda essa nação, né,
que ele pegou esse povo, tirou do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, o mar se abriu, Deus levou esse povo, deu para eles uma terra boa, uma terra farta, e Deus tinha um compromisso com esse povo, né? Mas até então, Deus não tinha uma comunicação plena lá no passado com a nossa geração, né? Com o nosso povo, com diversos outros povos do planeta Terra. Mas, no entanto, através de Jesus Cristo, né, quando Jesus Cristo veio, Jesus, ele trouxe através da sua morte todas essas outras pessoas, todos esses outros povos, todas as outras nações do mundo para ele. Por quê? Porque ele nos trouxe a palavra de Deus, ele nos trouxe o reino de Deus, ele nos trouxe a justiça de Deus, a paz, o amor, todos os atributos de graça, de bondade, de virtude, de ânimo, de alegria, de felicidade, de paz. Jesus trouxe todo esse reino para a terra. E todo aquele que conhece Jesus Cristo, aceita seus ensinamentos, aceita a tua palavra, que é a palavra de Deus, o recebe como único e suficiente Senhor e Salvador da tua vida, né? Passa a fazer parte do quê? Desse propósito. Jesus Cristo une essas pessoas a Deus. E aí o que acontece? A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós passamos a fazer parte de todo esse projeto de salvação que existe entre nós, que não éramos conhecedores da palavra, que éramos considerados ímpios, né? E passamos a fazer parte desse mesmo plano de salvação que era do povo de Israel, de Abraão, das 12 tribos e de toda a descendência, de toda a nação de Israel. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Então o que Jesus fez? Nos tornou um só povo. Até então ele tinha uma comunicação com a nação de Israel, com o povo de Israel, com Abraão, com as 12 tribos de Israel, mas através de Jesus, o que Deus fez? Ele conseguiu resgatar toda a humanidade para ele. Então hoje a liberdade, a graça, o amor, a virtude, a prosperidade, a bonança, todos os atributos do reino de Deus, né? Todas as qualidades que Deus tem na sua pessoa, pode chegar até a tua vida através de Jesus Cristo, pode chegar a toda a humanidade através de Jesus. E até então passamos a ser um só povo, porque antes existia um povo inicial, lá no início da Bíblia, Abraão. Agora, hoje, toda a humanidade se uniu a esse plano de salvação que Deus tinha desde antes da criação do mundo. E quando eu paro para pensar nisso, que é um assunto talvez para um outro vídeo, porque esse vídeo já está grande e vai ter mais alguns minutos ainda, é muito interessante o plano de salvação de Deus, né? Porque eu acho que existia vários seres, né, espirituais, angélicos, né, demoníacos talvez, dizendo, não, Deus não vai dar certo esse plano de Deus, ele não vai conseguir salvar a humanidade, ele não vai conseguir resgatar o mundo, ele mal está conseguindo resgatar a nação, o povo de Israel, quanto mais a humanidade inteira. E quando a gente vai conhecendo a palavra de Deus, a gente vê o quanto Deus é perfeito e como que todas as pedras do quebra-cabeça se encaixam. E o mais interessante é que a Bíblia, ela é um livro vivo, ele não é um livro morto que foi escrito lá no passado que já morreu. A Bíblia, ela tem profecias que ainda estão por acontecer e que as pessoas que estudam a palavra de Deus conseguem ver cada parte desses textos da Bíblia acontecendo dia a dia. Eles vão se formatando, eles vão funcionando, eles vão se encaixando dia a dia, um após o outro, né? Todos os fatos e as evidências. Então a Bíblia é um livro vivo. E esse livro vivo é um livro que pode mudar a tua vida, que pode fazer da tua vida uma vida plena, porque Deus criou o mundo para ser pleno, Ele criou as pessoas para viver em plenitude. E se você não está vivendo em plenitude, é porque tem alguma coisa errada na tua vida. Porque aquele que vive de acordo com a palavra de Deus, vive em plenitude, em graça, em justiça, em amor, em prosperidade, em fé, em cura, em liberdade, em libertação, em amor e todos os atributos de graça do reino de Deus.
Continuando, pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Então, existiam os judeus e os não-judeus. Os judeus de Abraão, das tribos de Israel, e os não-judeus, todo o restante da humanidade. E Deus conseguiu unir esse povo e tornar eles um só povo, né? Ele derrubou um muro da inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei juntamente com seus mandamentos e regulamentos. E dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destituiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Por que de volta? Porque a humanidade estava caída, ela estava perdida, né? A Bíblia começa em Gênesis falando sobre Adão, sobre Eva, sobre o paraíso, que eu não quero discutir com você se Eva existiu, se Eva não existiu, se Adão e Eva era uma alegoria, né? Um conto apenas. Não quero entrar nesse fato, mas era certo que a humanidade, desde que sabemos que a humanidade existe, ela já se encontrava, né, caída e longe da graça de Deus. A humanidade sempre teve em si a raiz do mal, os frutos da maldade, né, muito mais ativos do que o fruto da bondade. No entanto, a gente analisa o próprio lugar que a gente vive, o próprio bairro que a gente vive, a cidade que a gente vive, o estado que a gente vive, a cidade que nós vivemos, o país que nós vivemos, e nós vemos quanta coisa ruim acontecendo aqui no Brasil, né? As pessoas, ao invés de ter uma atitude de amor ao próximo, ela tem uma atitude de egoísmo. A gente vê muitas vezes uma pessoa vai lá, acha uma carteira de dinheiro. Quantas são as pessoas que encontram uma carteira cheia de dinheiro e devolve essa carteira com o dinheiro para o seu dono, né? É muito raro a gente ver fatos como esse. A maior parte das pessoas fazem o quê? Ela vê uma carteira que às vezes nem está perdida, às vezes a pessoa só esqueceu ali momentaneamente por um descuido, mas daqui 20 minutos ela fala, putz, cadê minha carteira? Nossa, esqueci lá no shopping, em cima da mesa que eu estava almoçando, vou lá buscar. Mas quando ela chega lá, a carteira não está lá mais. Por quê? Porque alguém viu, falou, tem uma carteira ali. Vai lá e pega aquela carteira, bota no bolso, sai quietinho, olhando para os lados, para ver se ninguém viu. Então o homem, ele tem a maldade dentro dele desde muitos e muitos séculos, né? Desde muitas décadas, muitos anos. E Jesus, ele vem para quê? Ele vem para resgatar, para tirar o homem desse pecado, para tirar o homem desse olhar egoísta, né? Porque qual que é o principal mandamento? Os dois maiores mandamentos: amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, o que eu vou fazer se eu acho uma carteira? Ou eu vou deixar ela ali, né, esperando, vigiando ela para ver se o cara vai voltar para pegar, ou se de repente eu vejo que a pessoa não voltou, eu pego ela. De vez em quando eu vejo isso, né? Algumas mídias sociais, a pessoa posta a carteira e coloca lá, achei, vou devolver o dinheiro para o proprietário, só ele me procurar. Mas isso é uma coisa que a gente não vê, né, com muita frequência, porque a maior parte das pessoas acaba fazendo o contrário disso, sendo egoístas. Então lá no passado, a humanidade ela era pecadora. E Deus criou um plano de salvação para esse homem que caiu no pecado, que a Bíblia fala em Gênesis que Adão e Eva caiu, pecou, por isso eles deixaram de fazer parte da graça e passaram a fazer parte do quê? Desse mundo que nós vivemos hoje. E eu penso o seguinte, opinião minha, tá? Eu não sei se eu estou certo, se eu não estou certo, mas Deus, para Ele ser Deus, Ele tem que te dar o livre-arbítrio. Ele tem que me dar o livre-arbítrio. Ele não pode fazer de mim um escravo e falar assim, você vai fazer isso, né? Eu acho que foi o que aconteceu com Adão e Eva. Deus deu a liberdade para eles. Falou, olha, se eu fosse vocês, eu não tocaria nesse fruto, porque esse fruto aí não é legal, né? Se você comer desse fruto, você vai ver coisas ou você vai passar por situações que eu não te recomendo fazer. Se você beber álcool, bebida alcoólica demasiadamente,
Isso pode te levar para um comportamento ruim. Se você fazer uso do cigarro, né, e ficar aí fumando todos os dias, isso vai te fazer mal. Vai fazer mal para o teu pulmão, você pode ter problemas, você pode vir a morrer se você comer desse fruto, né? Se você usar drogas, por exemplo, você vai ter problemas, diversos problemas por ser usuário de droga. Isso não é uma coisa legal para você. Se você tiver um filho, se você for pai, se você não for, imagina se você tivesse um filho, você ia falar para o teu filho, olha, pode fumar à vontade, tá tudo certo, você não vai ter problema nenhum. Pode beber à vontade, na hora que o álcool bater na tua cabeça, que você ficar bem tontinho, você vai ter consciência plena de tudo que você está fazendo, você não vai fazer nada a mais do que o que você faria se você tivesse são, e se você beber todos os dias, você não vai ter problema, você não vai ter problema no seu fígado, você não vai pegar uma cirrose, por exemplo, né? Olha, transe sem camisinha o tanto que você quiser, porque não existe nenhuma DST no mundo, né? Não tem nenhum tipo de doença sexualmente transmissível, não existe HIV, então, transa à vontade sem camisinha. Por quê? Porque você não vai pegar doença nenhuma. Isso é o que você falaria para o seu filho? Não é. Eu penso que o que Deus disse para Adão e Eva, se você comer deste fruto, né, certamente você vai morrer. Por quê? Porque é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você vai passar a conhecer o bem e o mal. E quando você passa a ter contato com o mal, o que você vai colher? Quando você tem um amigo, que é um amigo bom, que é um amigo que te ajuda, que te dá bons conselhos, que não tem inveja de você, né? Uma pessoa que está ali firme, forte para todas as coisas boas, tá tudo certo. Mas quando você tem um amigo do mal, que pratica o mal, que é falso, que está com você, mas é tudo mentira, na verdade ele quer te derrubar, ele tem inveja de você, é um amigo que sempre fica te oferecendo coisas ruins, que te coloca em maus lençóis, em situações ruins. Então o que acontece com esse amigo mau? Ele vai te levar para o mau caminho, ele vai te levar para o buraco. Então Deus alertou Adão e Eva, cuidado, não toqueis nesse fruto, porque se tocares e comeres dele, certamente morrereis. Então a humanidade ela caiu, houve uma queda, né, de comportamento e de conhecimento e de consciência que fez a humanidade ir para um outro estágio. Mas Deus, na sua misericórdia, criou um plano de salvação para resgatar esse homem do seu erro, do seu pecado, da sua escolha e permitir que esse homem pudesse voltar para a sua graça, né? E através de Jesus Cristo isso aconteceu. E realmente, se fosse explicar, a gente faria um vídeo muito grande, mas eu acho que está dando para vocês captar a ideia. E por meio de Cristo, todos nós, judeus, não judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. Então, tanto Deus criou um plano de salvação para os judeus, quanto para os não-judeus, que somos nós, para que nós pudéssemos, através de um único e de um mesmo propósito, de um mesmo Espírito, chegar diante de Deus novamente. Muito perfeito isso. Olha, não tem como ler isso daqui e você falar, putz, eu não quero servir a esse Deus, ou eu não quero ser cristão, ou eu não quero fazer parte desse reino, porque é um reino que, olha, é o reino de justiça, de amor, de perfeição, onde somente as coisas boas estão ali à sua disposição. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se nós conhecermos a palavra, entendermos a palavra, com certeza, né, Deus nos auxiliará e tirará as nossas dores. É muito mais fácil você viver, passar um tempo com Deus, na presença de Deus, com esse conhecimento, do que você viver no mundo sem esse conhecimento, né? Você viver no mundo sem a verdade. Eu acho que a gente sofreria muito mais. Portanto, vocês não judeus não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos, porque pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Olha que perfeito! Deus tinha escolhido o povo, Abraão, Israel, as 12 tribos, mas ele também fez um plano de salvação para toda a humanidade através de Jesus. Então agora fazemos parte de um único povo, eleito, escolhido, que será salvo, redimido e viverá num reino de plenitude e graça, porque Jesus disse, eu vou
mas eu voltarei outra vez para buscar, né, e para que vocês vivam neste reino que eu fui preparar para vocês. Então Jesus vai voltar. Se você nunca ouviu isso, estou dizendo para você, Jesus vai voltar na terra novamente. E de acordo com a palavra dele, a Bíblia, que é um livro vivo, que não é um livro morto, isso está muito próximo de acontecer novamente. Jesus está para voltar na face da terra de novo. Novamente. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Jesus. Então Jesus compara nós como o quê? Como um edifício, né? Como um prédio. Conhece um prédio, né? E esse prédio foi construído sobre o alicerce que os apóstolos fizeram. Olha que você vê que perfeito isso, cara. Eu não consigo imaginar como uma pessoa não consegue ser cristã, não consegue se converter a essa verdade, essa palavra. Deus criou um edifício que eu sou um tijolo desse edifício, você é um tijolo desse edifício, o teu irmão, a tua mãe, o teu pai, a tua família, o teu vizinho, o judeu, o não judeu, todo mundo pode ser um tijolo desse edifício. E o alicerce é quem? É os apóstolos, porque os apóstolos colocaram a palavra de Deus no mundo, viajaram pelo mundo, para que essa palavra que hoje eu estou falando para você chegasse nos meus ouvidos, me convencesse de quem eu sou, de que eu posso sair do mal e se transformar no bem. E agora eu estou falando para você essa palavra, que você pode sair do mal, tirar o mal da tua vida e se converter ao bem. Você pode ser religado à origem do paraíso, que é Deus, né? E você pode transmitir essa palavra para uma outra pessoa que também vai conhecer essa palavra, vai fazer parte desse edifício, vai ser um dos tijolinhos desse edifício. E esse edifício foi construído no alicerce que é os apóstolos. Então os apóstolos é o quê? É a base desse prédio, né? E Jesus Cristo, ele é o quê? É a pedra fundamental desse edifício. Então Jesus Cristo é a pedra, a base forte que está lá segurando o alicerce, que está segurando o edifício, que está crescendo, crescendo, crescendo e se formando e sendo construído, né? Para um propósito, que é o propósito de quê? Da volta de Jesus Cristo sobre a face da terra, onde ele virá e pegará o teu povo para continuar o teu propósito, o propósito de Deus, né? Que foi criado antes da criação do mundo. Deus já tinha um propósito com tudo isso. Isso que é magnífico. A Bíblia, Jesus não veio por uma casualidade, entendeu? A humanidade não foi criada por uma casualidade. Eva não pecou por uma casualidade. Deus criou Adão e Eva pecou, e Adão pecou e Deus errou, né? Deus já sabia que tudo isso ia acontecer. No entanto, o propósito de enviar Jesus Cristo para a face da terra estava com Deus lá atrás. Antes de Deus criar Adão e Eva, já estava lá o verbo, né? Junto com Deus. Deus já mostrando tudo isso que ia acontecer. Deus já sabia de tudo isso, né? Os anjos assistindo de camarote. Será que o diabo tem razão, né? Porque houve a queda de Satanás. E será que Deus realmente, né, é o todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente Deus? Não. Será que ele vai falhar? Em Deus mostrando a cada dia que o teu plano era perfeito. E quando a gente consegue conhecer, entender isso tudo, né, é muito pleno, é muito vivo, né? É onde fala que Deus não é um Deus morto, né? Para aquele que conhece a verdade, a palavra, Deus é vivo, ele está vivo. Por quê? Porque a palavra dele é viva, porque eu dobro os meus joelhos, eu converso com ele diretamente e ele me responde, ele conversa comigo. Eu falo, Deus, está doendo aqui, meu coração está angustiado. O que ele faz?
Quando você dobra seus joelhos, Ele envia o Espírito dele, o Espírito Santo dele, o Espírito Santo te conforta, tira a tua angústia, o Espírito Santo fala com você, fala no teu íntimo, no teu sentimento, nas suas sensações, nas suas emoções, mostra para você o que você precisa mudar, qual que é o comportamento que você está tendo na tua vida, que está sendo prejudicial para a tua vida, aquilo que está te destruindo, aquilo que está te trazendo amargura, tristeza, desânimo, solidão, podridão de vida. A tua vida está... Você não sabe, tem pessoas que não conseguem viver, que não gostam de respirar, não gostam de sair para a rua, tudo está ruim, tudo é um desânimo, né? Deus vem, a pessoa que busca a presença dele, que dobra seu joelho, conversa com ele, Deus trata com essa pessoa, Deus entra na vida dela, Deus traz o conforto, Deus traz a palavra, Deus mostra o caminho para você escolher. Assim como ele deu para Adão e Eva o livre-arbítrio, você tem o livre-arbítrio. Como está a sua vida hoje? Você está colhendo os frutos do que você plantou. Isso não é uma maldição. Isso é uma bênção, porque se você plantar amor, você vai colher amor. Mas se você plantar ódio, você vai colher ódio. Se você plantar inveja, você vai colher os frutos da inveja. Se você plantar comportamentos destrutivos e você planta frutos ruins, se você tem um comportamento ruim, se toda a tua vida você acorda de manhã, tudo que você faz, né? Você tem uma vida no piloto automático. Quantas pessoas têm levado a sua vida no piloto automático? Acorda, passa o dia inteiro vivendo no piloto automático, né? Ela não sabe por que ela está fazendo aquilo. E muitas das vezes o piloto automático faz a gente fazer coisas que nos levarão ao sofrimento. Uma decisão errada, era para você ter dito um não e você disse sim, e quando você disse sim, você estava dizendo uma coisa, sim para uma coisa que não era legal. E quando os frutos, o resultado desse processo vem, ele vem e vai te trazer o mal, porque você não pensou antes da sua escolha, né? Então, se a gente age sem pensar, eu estou fazendo um negócio, estou vendendo uma casa, né? E de repente me fizeram uma proposta. E eu peguei, não pensei direito e aceitei aquela proposta. Mas aquela proposta é boa para você? O que está vindo junto com essa proposta, né? Então nós temos que pensar antes das nossas atitudes. Eu vou sair no final de semana? Com quem que eu vou sair? Quais os riscos que eu corro com essas pessoas que eu estou saindo? Eu corro algum risco? São pessoas confiáveis, né? Então o que acontece? Todo o nosso comportamento, eu vou comer alguma coisa, né? Que comida é essa? O quanto eu posso comer desse alimento, né? Tudo me é lícito, mas o quanto que eu vou comer? Se eu comer, por exemplo, um pão de queijo, eu posso comer um pão de queijo? Posso, mas se eu comer todos os dias um pão de queijo, só pão de queijo, pão de queijo, pão de queijo, como que esse pão de queijo foi feito? Quantidade de óleo que tem nesse pão de queijo? Isso pode me fazer mal, né? Não que não é para você comer pão de queijo, estou dizendo que tudo em demasia, sem regras, né, pode te levar a um estado ruim. Comer faz bem? Faz. A comida é importante para a nutrição do corpo, para a manutenção do corpo, para o equilíbrio saudável, né, do homem como um todo. Mas se você come em excesso, o que acontece? Isso pode te fazer mal. Você pode, primeiro, engordar, você pode desequilibrar o teu metabolismo, você pode desequilibrar a tua parte do teu organismo como um todo, né? Você pode ter excesso de gordura no teu corpo, ou seja, a alimentação em excesso ela pode ser prejudicial para a tua vida e fazer coisas ruins. E no entanto, se você tiver boas escolhas, se você tiver escolhas conscientes, pensadas, se você comer de forma consciente, a quantidade correta de alimento, se você sair com pessoas saudáveis, pessoas que vão te agregar conhecimento, agregar informação, pessoas que vão te fazer o bem, que querem o teu bem, pessoas que querem o bem delas mesmas. Quantas vezes a gente é amigo de pessoas que não estão nem aí para si mesmas, né?
pessoas que bebem, que fumam, que têm uma vida descontrolada, que falam palavrão, que não tem conhecimento, que não buscam a leitura de um livro, que sabe, que não querem estudar, que estão aí só para curtir a vida, altas badalações, bebedeira, curtição. O que essa pessoa vai te trazer? Exatamente os frutos de tudo isso. Mas se você sai, se você tem contato com pessoas equilibradas, de bom senso, que adquirem conhecimento, que buscam informação, que querem crescer, que querem evoluir, que querem trabalhar, que querem ganhar dinheiro, que tem projetos de vida, uma pessoa que tem projeto de vida, né? Então você só tem a ganhar. Me diga com quem tu andas, direis quem você é. E não tem como você plantar morango e colher limão. Se você planta morango, você colhe morango. Se você planta limão, você colhe limão. Por isso, é importante a gente analisar o que nós estamos colhendo. Mas agora, para fazer um fechamento, eu acho que o mais importante de tudo é entender essa palavra. E qual é a palavra? Que Jesus Cristo veio para resgatar a humanidade do seu pecado. Nós vivíamos na ignorância. O mundo vive na ignorância. A maior parte das pessoas vivem cegas, sabe? Elas não sabem o que está se passando com elas, não têm consciência de como elas estão vivendo, do porquê que as coisas acontecem, né? Tem coisas que acontecem na vida delas, sabe? Elas se sentem perdidas, o porquê que isso está acontecendo. E o próprio Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Quando a gente tem o conhecimento da palavra, quando a gente tem o conhecimento da graça, quando a gente tem o conhecimento da palavra de Deus, o que nós fazemos com isso? Nós podemos literalmente tirar aproveito dessas coisas. Porque quando nós conhecemos a palavra, a verdade, fica tudo muito fácil. Se eu sei que uma coisa vai me fazer mal, eu vou deixar de fazer aquilo, porque aquilo me faz mal. É uma questão de escolha consciente, não é uma questão de imposição. Tem muitas pessoas que vê Deus como um Deus que impõe as coisas, que te obriga a fazer as coisas. Deus é liberdade. A palavra mesmo dele diz que a salvação é pela graça. Sabe o que é pela graça? A salvação é de graça. Você não precisa comprar a salvação. Você não precisa comprar um pedacinho do céu. A salvação é pela graça de Deus. É através da morte de Jesus na cruz que nós somos salvos. Então, se é de graça, o que acontece? Eu não preciso comprar, né? Eu não vou comprar Deus, eu não vou comprar a minha salvação. Quem somos nós para comprar a salvação, para comprar a virtude dos céus, né? A salvação é gratuita, é um dom gratuito de Deus. Enfim, vamos realmente, sabe, pensar como estamos hoje, por que a minha vida está boa, está ruim, o que eu posso melhorar. E a palavra de Deus é a verdade. Jesus Cristo nos liga, né, à salvação, nos liga ao povo escolhido, Ele nos liga à escolha, né, desse reino, que é o reino que será instituído na face da terra, porque Jesus vai voltar e o reino dele será colocado para toda a humanidade, né? Então, é isso. Eu gostaria realmente de ter meditado com vocês nesta palavra. Jesus nos religou através da sua morte a Deus, nos uniu como um só povo, nos fez um só povo, unindo nós à nação de Israel. A nação de Israel era a oliveira verdadeira, né? A árvore escolhida. Nós éramos os jambuzeiros bravos, jambuzeiros brabo. Nós éramos o jambuzeiro brabo e nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Fizemos parte de um só corpo, de um só povo, de um só corpo que é o corpo de Cristo. Essa palavra que nós lemos fala que Jesus é a pedra fundamental, os apóstolos é o alicerce, que nós somos o edifício está sendo construído e Jesus vai voltar. Jesus está prestes a voltar novamente na face da terra. E existe um propósito para isso tudo. E se você tem interesse por esse propósito, leia a palavra de Deus, leia a Bíblia. Se você se interessa, né, por esse reino, pelo reino de amor, de virtude, de graça,
Acompanhe também esse canal, curta, né, o nosso vídeo, curta, siga aí, se inscreva no nosso canal, porque assim que eu puder eu vou estar criando vídeos para estudar, para ler a Bíblia junto com você, né? Porque se Jesus disse, se nós conhecermos a verdade nos libertará, eu quero ser liberto, eu quero conhecer a verdade e eu quero viver livre e pleno. E eu gostaria de fazer esse convite para você também ser livre e pleno. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Abraço.